Evangelho, sexta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos concede hoje a graça de continuarmos a meditação do 6º capítulo do Evangelho de São Lucas. E juntamente com o texto do Evangelho de hoje, nos é dada a oportunidade de celebrarmos a memória de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo nasceu na Antioquia, por volta do ano 349. Depois de ter recebido uma excelente educação, ele que era filho de uma família aristocrática e, de fato, recebeu todos os recursos possíveis à época para sua formação intelectual e sua erudição pessoal, ele, sendo cristão desde o início, dedicou-se a uma vida ascética, a uma vida de oração, de recolhimento, de penitência. E tendo sido ordenado sacerdote, consagrou-se com grande fruto ao ministério da pregação. Soma-se cerca de 600 obras escritas por ele, entre todos os escritos registrados. Foi eleito bispo de Constantinopla, uma importante cidade do Oriente, no ano de 397. Revelou um grande zelo e competência no cargo pastoral como bispo, atendendo em particular a reforma dos costumes, tanto para o clero como para os fiéis. E isso lhe custou muitos momentos difíceis na vida, inclusive 2 exílios, porque não apenas escrevia sobre a falta de modéstia e de decoro dos sacerdotes na hora de viver o ensinamento evangélico, mas também escrevia a respeito da má conduta daqueles que recebiam de Deus graças espirituais nesse tempo para servirem aos pobres e ao próximo. E dessa forma terminou sendo perseguido pela imperatriz. E como o padre disse, isso lhe custou caro, sendo por 2 vezes levado ao exílio. A oposição da corte imperial e de outros inimigos pessoais custou tempos difíceis em sua vida. Perseguido por tantas tribulações, terminou morrendo fora, no exílio, fora de Constantinopla, na região de Comana, Ásia Menor, no dia 14 de setembro do ano de 407. A sua notável inteligência e competência na arte de falar e escrever para expor a doutrina católica e formar os fiéis na vida cristã mereceu-lhe o apelativo de Crisóstomo. Então, Crisóstomo é um nome que lhe foi dado em mérito às suas características pastorais. E Crisóstomo, traduzido do grego, significa boca de ouro. A sua produção literária ultrapassa
a de todos os outros escritores orientais. E no Ocidente apenas se lhe pode comparar ao grande Santo Agostinho. O seu estilo junta a espiritualidade cristã com a elegância e a e as formas helênicas no modo de escrever, ou seja, as formas típicas gregas, rendendo-lhe um texto muito próximo aos leitores, seja na compreensão, seja na exposição dos argumentos, escrevendo com grande clareza e sensibilidade para com aqueles que se dirige. Os seus sermões, que duravam por vezes até 2 horas, são enérgicos, mas ao mesmo tempo ricos de um ensinamento simples e direto sobre a mensagem do Evangelho. Eram muito apostólicos e realistas, sendo percebidos pelo homem de hoje como algo próximo a eles, e entrelaçam-se neles brilhantes imagens e comparações, os acontecimentos da vida cotidiana com os princípios eternos da fé e as páginas narradas do Evangelho. O próprio São João Crisóstomo vai escrever que essa característica se deve ao carinho com que ele lê diariamente as cartas de São Paulo. Foi canonizado tanto nas tradições cristãs do Oriente quanto do Ocidente. São João Crisóstomo permanece como um farol de fé cristã para todo o povo. E, de fato, o texto de São João Crisóstomo nós vamos ouvir sempre com frequência nas nossas meditações, por conta das características que acabamos de falar. É um dos autores que o padre leu bastante na época da formação de seminário, no itinerário de preparação espiritual. Sempre me tocou muito a sensibilidade com a qual o São João Crisóstomo expõe o Evangelho. Hoje a Liturgia das Horas traz um texto referente à Carta de São Paulo, mas que se alinha perfeitamente com o Santo Evangelho, pois, afinal, só aquele que vive Cristo se torna um farol para seus irmãos e consegue, desse modo, cuidar daqueles que perderam a vista, ou seja, que, afastando-se da fé, não conseguem perceber com clareza o caminho diante de si. Escreve São João Crisóstomo: sobrevêm muitas ondas e fortes tempestades, mas nós não tememos afogar, pois estamos firmes sobre a pedra. Enfureça-se o mar, não tem forças para destruir a pedra. Ergam-se as vagas, não podem submergir o navio de Cristo. Pergunto eu, e que temeremos? A morte? Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses 1. O exílio, talvez, diz-me, bom, do Senhor é a terra e tudo quanto lhe contém. Então, a confiscação dos bens seria uma causa de temor? Nada trouxemos para o mundo e, é certo, nada daqui poderemos levar. Primeira carta de São Paulo a Timóteo. Os pavores deste mundo, caríssimos irmãos, são desprezíveis e seus bens merecedores de riso. Não tenho medo da pobreza, não ambiciono riquezas, não temo a morte, nem prefiro viver a não ser para o vosso proveito, como diz o apóstolo São Paulo. Por isso recordo os acontecimentos atuais e rogo à vossa caridade que tenhais confiança. Não escutas o Senhor dizer: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei ali no meio deles? Mateus 18.
e onde há tanta gente ligada pelos laços da caridade, eu vos pergunto, não estará ali Ele presente? Tenho o seu penhor. Será que confio em minhas próprias forças? Não. Seguro o seu testemunho nas mãos e digo, é por Cristo que vivo. Este é o meu bordão, a minha segurança, o meu porto tranquilo. Abale-se embora o universo. Tenho sua resposta, leio seus escritos. Aí está a muralha para mim, a fortaleza, a minha segurança. E podeis perguntar-me, que escritos? Eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Essas palavras de seu santo evangelho, repito-as constantemente em meu coração. Cristo está comigo. A quem então eu temerei? Mesmo que as ondas, os mares, o furor dos príncipes se agitem contra mim, tudo isso não me impressiona mais do que uma pequenina aranha. E se vossa caridade não me retivesse, não recusaria partir ainda hoje mesmo, para outro lugar. Repito sempre, Senhor, faça-se a tua vontade em minha vida. Mateus 26. Não o que quer este ou aquele, não o que eu mesmo posso querer em meus desejos, mas o que tu queres, meu Senhor, faça-se a tua vontade. Esta é a minha torre, minha pedra imóvel. Este o meu báculo firme, que me sustenta e me conduz. Se Deus quer isso, faça-se então. Se quiser que permaneça aqui, agradecerei. Onde quer que me queira, darei graças e irei. E onde estou eu? Aí estáis vós. Onde estáis? Aí eu também. Somos um só corpo, e não se separa o corpo da cabeça, nem a cabeça do corpo. Estamos em lugares distantes, diferentes, mas unidos na caridade, que nem a morte poderá separar. Unidos pelos vínculos espirituais, que as dores desse mundo não consomem, porque embora morra meu corpo, viverá a alma que se lembrará do povo, viverá a alma que permanecerá rezando por vós. Vós sois meus cidadãos, vós também meus pais, vós meus irmãos, vós filhos, vós membros, vós corpo. Para mim, sois a luz, ou melhor, mais deliciosos que esta luz. O que poderá enviar-me um raio igual à vossa caridade? O raio do sol para a minha vida. Porém, a vossa caridade, meus irmãos, tece a coroa para o futuro. A vossa caridade me ilumina. A vossa caridade me acompanha. Que palavras pastorais de um bispo, em seu momento de maior sofrimento no exílio, escrevendo para o seu povo, para as ovelhas que lhe foram confiadas. Sem uma palavra de agressividade, de vingança contra aqueles que o perseguem. Pelo contrário, com docilidade e amor, instrui o seu povo a permanecer unido a Cristo. Com toda clareza compreende que viveu para levá-los até o Senhor. De fato, a caridade de Cristo e a vida de Cristo sempre foi luz para os seus olhos, foi remédio para a sua cegueira, mostrando-lhe o caminho a seguir, para que ele pudesse, como um bom condutor, tomar nas mãos o seu povo e levá-lo no caminho da vida, sem que se perdesse, sem que caíssem num buraco. Eis aquele que, com amor, soube entregar seus olhos para que Cristo lhe purificasse o olhar, a fim de que sua alma, vendo em profundidade os abismos da misericórdia e da caridade,
pudesse conduzir através de uma estrada segura o povo ainda ofuscado por conta de suas necessidades, ofuscados na hora de compreender e na hora de perceber o caminho do Senhor. Desse modo, manifestou-se como um bom pastor, cumprindo aquilo que hoje ouvimos no Evangelho. Queria, por último, trazer essas palavras do padre Charles de Foucauld, eremita, do ano de 1850. Esse texto foi escrito por volta do início do 900, mais preciso depois do 910, e recolhe para a gente, em uma distância de época tão grande, o sinal de um coração, ou o sinal daquele que através do coração permitiu que Deus curasse os seus olhos, para que também conduzisse uma multidão de almas, uma legião de almas, até o Senhor. E Padre Charles de Foucauld vai nos convidar a seguirmos e imitarmos Cristo, a fim de que possamos permanecer com Ele e conduzir a nossa vida segundo a sua vontade. A característica desses dois grandes santos, o cumprimento com a vontade do a busca pela vontade do Senhor, o cumprimento da vontade do Senhor. E uma outra característica forte entre os dois, ambos se debruçavam dia e noite na meditação e na memória à santa palavra de Deus. O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito deverá ser como seu mestre. Não procuremos ser mais perfeitos do que Jesus, não procuremos praticar as virtudes melhor do que Ele, não acreditemos que podemos fazer algo melhor do que o Senhor fez. Contentemo-nos, irmãos, em imitá-lo, pois em tudo, porque se fizermos o contrário do que Ele fez, estaremos necessariamente a fazer menos bem. A perfeição é fazer como o Mestre fez. Acreditar que podemos fazer melhor é tolice. Pratiquemos, pois, as virtudes como Ele mesmo as praticou. Não busquemos aumentar medidas. Façamos o que Ele nos disse. Façamos o bem como Ele fez, se queremos ser perfeitos. Pois fazendo de outro modo, faremos menos bem. E isso é um fato. A perfeição é fazer como o Mestre fez, e não inventar um novo modo. Não procuremos virtudes mais elevadas, pois seria também uma tolice. Não é mais elevado do que Deus, mais perfeito do que Deus. Queria ser mais doce do que Jesus. Eu vos asseguro, seria uma fraqueza. Ser mais severo seria uma dureza sem razão. Ser mais austero seria tentar a Deus. Ser mais pobre seria singularidade e mau exemplo. Em suma, querer ser mais perfeito, seja de que maneira for, seria um ato de orgulho e soberba imenso, de insensatez. Eu vos repito, meus irmãos, imitemos, pois, Jesus, se queremos ser perfeitos, fazendo tudo como Ele nos ensinou, guardando sua palavra e a aplicando no coração. Olha, meus irmãos, um parêntese bem rápido. Quando ouvimos essas palavras e lembramos do Evangelho de ontem, como nos toca. Porque, de fato, colocando em prática aquilo que o Senhor nos fala, seremos como Ele. Em prática, olhando o Evangelho de ontem, por exemplo, significa dizer, agir com amor, mesmo quando o outro age com desamor. Agir com gentileza, mesmo quando o outro não é gentil e não reconhece os nossos gestos de bondade. Agir com caridade, mesmo quando o outro não agiu com caridade. Ser bom e misericordioso quando nos pesa a ingratidão, quando nos pesa a maldade de nosso irmão, lembrando que o Senhor, em um momento, sofreu Ele mesmo a ingratidão e a maldade de nossas mãos. E porque Ele é bom
com os ingratos e os maus também, nós fomos salvos. Porque o Senhor foi bondoso e misericordioso conosco no tempo da nossa ingratidão, nós conseguimos ser resgatados por Ele. A evidência da verdade, daquilo que Ele nos diz para fazermos, está na nossa própria história de vida. Então isso vai mesmo de encontro àquilo que São Charles de Foucault hoje nos fala. Imitemos o Mestre, imitá-lo. Imitemos Jesus em tudo, vai concluir Padre Charles de Foucault, que é a verdadeira perfeição. Jesus é Deus e Deus é perfeito. Tudo que Jesus fez, tudo que Ele nos ensinou, foi e é perfeito. Somos criaturas necessariamente imperfeitas, sempre em tudo. Nunca poderemos atingir a perfeição declarando consegui isso ou consegui aquilo, mas quando por humildade digo, Senhor, ouvindo tuas palavras, as pratiquei. E agora me alegro, pois os frutos de sua promessa se realizaram em minha vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Crisóstomo e de São Charles de Foucault, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.